Olá, boa noite a todos, salve Maria Imaculada! Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa live a respeito dos dogmas da Virgem Maria, os 4 dogmas da Virgem Maria. Que alegria estar aqui com vocês nesta noite, para nós aprendermos um pouco mais sobre a nossa mãezinha, sobre o plano de salvação de Deus para cada um de nós, recebendo agora os nossos queridos irmãos e irmãs. Já estão chegando para a nossa live, que alegria, para mim é sempre uma grande alegria proclamar as maravilhas que Deus realizou na nossa mãezinha querida Virgem Maria. Enquanto vocês estão chegando, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos rezar pedindo que a Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, envie os seus santos anjos para nos protegerem nesta noite e nos levarem para mais perto de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo na sua casa. Ó Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Andrade, sou missionário, fundador e coordenador de uma sociedade de vida apostólica chamada Projeto Protegido por Maria. Inclusive, quando terminarmos aqui a nossa live, te convido a acessar o YouTube, o nosso canal. Basta pesquisar lá por Projeto Protegido por Maria e acessar também o meu Instagram pessoal, caso você ainda não me siga, é Flávio_Escravo de Maria Oficial. Clica lá em seguir para nós mantermos o contato e irmos juntos até o reino dos céus. Mas hoje nós falaremos sobre os 4 dogmas da Virgem Maria. Antes, porém, me lembrando aqui, pedindo que você compartilhe essa live aí pelo direct, envie para os seus contatos para que mais pessoas possam participar conosco e aprender essas questões, às vezes, tão pouco explicadas sobre os dogmas da Virgem Maria. No seu canto direito aí também tem um coraçãozinho, vá apertando esse coraçãozinho aí para os megadados do Instagram, continuar aí chamando, convidando as pessoas para participarem conosco. Então, conto com você, com as suas orações. Você sabe muito melhor que eu aí o que nós devemos fazer nesses termos de tecnologia. Mas, antes de nós iniciarmos propriamente falar sobre os dogmas da Virgem Maria, eu quero ler com vocês um trechinho do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignion de Montfort, que muitos de vocês com certeza já conhecem, já são consagrados. E eu quero ler esse trecho porque quando nós falamos das maravilhas que Deus realizou na Virgem Maria, algumas pessoas erradamente pensam que se engrandecermos demais a Virgem Maria, estaremos talvez empobrecendo a Deus ou rebaixando a Deus, ou que falamos muito da Virgem Maria porque falta algo a Deus. Que absurdo! Então quero ler com vocês o número 14 e 15 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. São Luís Maria Grignion de Montfort, santo, candidato a doutor da Igreja, que teve os seus escritos declarados como livres de erro pela Igreja Católica, nos diz assim: confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois só ele é aquele que é. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Número 15. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus, imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Então eu fiz questão de ler esses 2 números do tratado, porque como eu disse, algumas pessoas erradamente pensam que quando nós falamos da necessidade que temos da devoção à Virgem Maria,
como se faltasse algo à perfeição infinita de Deus. E claro que não. Não é porque falta algo a Deus que nós precisamos da Virgem Maria. É porque falta algo a nós. É para que a salvação conquistada pelo Senhor Jesus seja acessível a nós. Para que nós possamos tomar posse da salvação que Ele conseguiu para nós. Por isso nós precisamos da Virgem Maria. Então, não tenham medo de cantar as maravilhas. A própria Virgem Maria cantou: de agora em diante me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. E eu faço parte desta geração que alegremente proclama as maravilhas que Deus realizou na nossa mãezinha querida. Mas, como eu disse, hoje falaremos sobre os 4 dogmas da Virgem Maria, que são na ordem cronológica, ou seja, na ordem de proclamação. Primeiro, a maternidade divina. A Virgem Maria é mãe de Deus, proclamado no Concílio de Éfeso no ano de 431. Segundo, Maria é virgem perpétua, virgem antes do parto, virgem no parto e durante do parto e depois do parto perpetuamente, proclamado no Segundo Concílio de Constantinopla no ano de 553. Terceiro dogma, bem mais recente, proclamado no ano de 1854, Maria Imaculada Conceição, ou seja, concebida sem pecado original. Em 1950, o último dogma mariano, proclamado pelo Papa Pio XII, Maria assunta ao céu de corpo e alma, ou seja, elevada ao céu de corpo e alma. Mas antes de falarmos dos dogmas, vamos primeiro falar o que é um dogma. Tem gente que nem sabe o que é isso, não é? Que bicho é esse? O que come? Dogma é uma definição ou uma verdade de fé que a igreja apresenta para que os fiéis, nós, saibamos por onde seguir. Essa definição de fé pode ou não estar explicitada nas Sagradas Escrituras, pode estar escrito lá desse jeitinho: a Virgem Maria é mãe de Deus. Mas não necessariamente, desde que ela esteja em consonância com as Sagradas Escrituras. Então, muitas das vezes nós ouvimos também: onde está isso na Bíblia? A Bíblia não é uma receita de bolo que está tudo lá, não é? Às vezes você, a partir das Sagradas Escrituras, consegue deduzir aquilo que Deus quer nos ensinar. Então a igreja, depois de estudar, de ler, de rezar, de ouvir, chega a uma conclusão e define essa verdade de fé para que nós saibamos no que acreditar, saibamos o que é a verdade, para nós não incorrermos em erros. E aí, a partir do momento que a igreja define, isso é um dogma, nós católicos temos a obrigação de acreditarmos, mesmo sem entendermos totalmente. Por exemplo, dogma da Santíssima Trindade. Nós cremos no único Deus, em 3 pessoas. Não são 3 deuses, é um único Deus, mas em 3 pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Nisso nós cremos. Eu entendo completamente? Claro que não. Mas, como a igreja definiu, nós temos a obrigação de acreditar. Tomar uma aguinha aqui. Mais uma vez quero receber todos que estão chegando, novas pessoas aí, sejam muito bem-vindos. Vamos rezando também, pedindo a Deus que mande para longe de nós tudo aquilo que não é dele, nos dê um bom entendimento, que o próprio Espírito Santo, o esposo da Virgem Maria, venha nos revelar as maravilhas que ele próprio operou na sua esposa. Primeiro dogma da Virgem Maria, Maria, Mãe de Deus. Como eu disse, proclamado pelo Concílio de Éfeso no ano de 431, a maternidade divina de Maria. Mas para nós compreendermos que Maria é mãe de Deus, primeiro nós precisamos compreender quem é o Senhor Jesus. Aliás, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenho dúvida que as pessoas que não entendem quem é a Virgem Maria é porque não entenderam quem é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Quando você vai aí pelas andanças da vida, conversando com um, conversando com o outro, e escuta às vezes as maiores asneiras, né, sobre a Virgem Maria, porque é isso, porque é aquilo, você vai investigando e chega à conclusão que a pessoa também não está sabendo nada de Jesus. E aí, claro, se você não sabe quem é Jesus, muito menos você saberá quem é a Virgem Maria. E para nos auxiliar nesta reflexão a respeito de Jesus de Nazaré, quero partilhar com vocês sobre 3 heresias cristológicas, aqui não mariológicas. 3 heresias cristológicas, dentre tantas heresias,
que surgiram no princípio do cristianismo, que vão nos auxiliar nessa compreensão. Por que muitas pessoas têm a dificuldade de aceitar que a Virgem Maria é mãe de Deus? Algo tão óbvio para nós, né? Por que é que essas pessoas têm tanta dificuldade? Então vamos avaliar essas três heresias cristológicas que infelizmente, embora tenham começado lá no princípio do cristianismo, ainda encontram força em muitos dos corações e muitos corações católicos. Inclusive você, meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, enquanto nós estamos refletindo, vá pensando, será que eu já não apresentei esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, mesmo que seja um pouquinho só? Primeira heresia cristológica, surgida no século II, chamava-se docentismo, que negava a humanidade de Jesus. O docentismo, por ter as suas raízes junto com o gnosticismo, que diz que o espírito é bom e a matéria é ruim, o Deus mau criou a matéria, dizia que era impossível, uma vez que a matéria é ruim, era impossível que Deus se tornasse matéria, que Deus se encarnasse. E aí o docentismo dizia também que Jesus não se encarnou de fato, ou melhor, que o Verbo divino, Deus Filho, não se encarnou de fato em Jesus de Nazaré. Que Deus desceu da terra, mas fez um teatro, viveu uma farsa, era uma mentira. E aí, vivendo uma mentira, Jesus não sofreu de verdade, não morreu de verdade, e aí não sofreu de verdade, não morreu de verdade, nós não somos salvos de verdade, somos ainda inimigos de Deus. Então, é um absurdo, não é? Não, ou melhor, negam a humanidade de Jesus. Jesus não se encarnou de fato. E aí, será que você, meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, tem alguma dúvida que Jesus é 100% homem? Jesus é Deus, 100% Deus. Mas Jesus se encarnou. Ele não veio fazer um teatro aqui, ele não viveu uma farsa. Ele tomou a nossa carne, carne como a nossa. Igual em tudo, com exceção do pecado. Então, não caia nas heresias dos cientistas. Primeira heresia. Segunda heresia, chamada nestorianismo, do século V. Nestório dizia que sim, em Jesus tinham as duas naturezas, humana e divina, havia a carne, mas elas eram separadas, como se existissem dois Jesuses dentro de um corpo. Naquele mesmo corpo tinha o Jesus humano, Jesus de Nazaré, e o Verbo divino, mas separados. Por isso mesmo ele afirmava que a Virgem Maria era Christotokos, mãe do Cristo, não era Theotokos, mãe de Deus. E aí, claro, graças a Deus, a igreja, para acabar com isso de vez, proclamou no Concílio de Calcedônia, um pouquinho mais à frente, no ano de 451, proclamou com toda a força a união que acontece em Jesus de Nazaré das duas naturezas, divina e humana. É uma união inconfusa, imutável, indivisa e inseparável. Uniu, acabou. Não se mistura, mas também não se divide. Então, não eram duas pessoas que existiam dentro de Jesus. Duas naturezas, mas um único Jesus de Nazaré. 100% Deus, 100% homem. E a terceira heresia, na minha opinião, das mais perigosas que infelizmente nós vemos, inclusive nos dias de hoje, como eu disse, talvez numa proporção menor, chamava-se ou chama-se arianismo. Arianismo não tem nada a ver com o arianismo de Hitler, não. Aquelas pessoas branquelas como eu. Mas porque um camarada lá, maluco, né, chamado Ário, dizia que Jesus era sim um homem divinizado, um super-homem. Estava acima dos demais, mas não era da mesma substância que Deus. Era uma criatura, sim, acima dos homens, mas abaixo de Deus. Não era como o Deus, aquele Deus. Era um deusinho quebra-galho, meia boca. Inclusive, lá no canal do Projeto Protegido por Maria, que eu, graças a Deus, tenho a alegria de conduzir, como eu disse para vocês, há algum tempo atrás, não muito tempo, publiquei um vídeo sobre a Virgem Maria e recebi lá um comentário. Não, sim, não sei o quê, porque não é mãe de Deus, não sei o quê, porque Jesus é Deus. Não estou dizendo que não é, Jesus é Deus, mas não é aquele Deus lá do Antigo Testamento, todo poderoso. É um Deus assim, mais brando. Gente, que absurdo! Que absurdo!
Que absurdo! Eu preciso acabar de vez, primeiro no meu coração, depois na Igreja Católica, ajudar a acabar com esse absurdo. Jesus é 100% Deus, em tudo Deus, como o Pai, a mesma substância. Mas um Deus que se encarnou, se fez homem, e se fez homem porque no céu ele não era homem. No céu ele era espírito. Ele se fez homem porque não havia feito. É isso que nós proclamamos no credo, símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, mesma substância que o Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, aí vem, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então, na Virgem Maria, Jesus, Deus Filho, o Verbo, se fez homem. Ele não era homem, não veio pronto do céu. E aí, convido a você a pegar a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 1, versículo 30, para nós entendermos um pouquinho melhor como é que isso se deu. Lucas capítulo 1, versículo 30. Enquanto você pega aí, mais uma vez, quero pedir, vá clicando aí nos coraçõezinhos para chamar mais pessoas, vá compartilhando aí nesse aviãozinho aí no direct. Mas você que pegou comigo aí, Lucas capítulo 1, versículo 30, vou ler um pouquinho mais breve com vocês para nós chegarmos ao que importa para a nossa reflexão de hoje. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. E aqui vem o que nós queremos para hoje. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O ente santo que nascer de ti, não em ti. E aqui tem uma diferença gigantesca, uma diferença total. Porque algumas pessoas pensam que Jesus veio pronto do céu e foi inserido pronto na Virgem Maria, como se a Virgem Maria fosse uma hospedaria e Jesus fosse um hospedeiro que passasse um tempo ali na barriga da Virgem Maria, já vem pronto, e depois nascesse. Não! Se assim fosse, o arcanjo diria: nascerá em ti. Pronto, já veio. Mas não, ele diz: nascerá de ti. A Virgem Maria não apenas gestou o Senhor Jesus durante 9 meses, mas gerou o Senhor Jesus. Assim como o Pai gera Deus Filho na eternidade, a Virgem Maria gera Jesus de Nazaré no tempo. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Com as duas naturezas unidas, como proclama o Concílio de Calcedônia, de forma inconfusa, indivisa, imutável e inseparável. E para concluir esta primeira parte, este primeiro dogma de Maria, Mãe de Deus, quero ler com vocês também o Evangelho de Lucas, um pouquinho mais adiante, a partir do versículo 39, quando a Virgem Maria foi visitar a sua prima Santa Isabel, diz assim: naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Então, Isabel, cheia do Espírito Santo, totalmente ali, conduzida pelo Espírito de Deus, ou então a Bíblia está errada, vamos rasgar a Bíblia fora, mas eu acredito que a Bíblia está certa, a Bíblia nos diz a verdade. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? E aqui, quando nós lemos no português Senhor, às vezes fica parecendo que é Senhor como eu me dirijo ao meu pai,
me dirijo ao padre, me dirijo a uma pessoa mais velha. Mas não, quando na Bíblia este Senhor, aqui no texto original em grego, a palavra Kyrio, você inclusive pode acessar aí no Google, digite aí Novo Testamento em grego online, você tem acesso. Lucas capítulo 1, versículo 43, a última palavra é o Kyrio. Por quê? Kyrio, do grego, tradução para o hebraico Adonai. Os hebreus, os judeus, não pronunciavam o nome de Deus. O nome de Deus é impronunciável. Desde lá da sarça ardente, quando Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome. Eu sou aquele que sou. Então, os judeus, povo hebreu, semita, não proclamavam o nome de Deus, não pronunciavam o nome de Deus. Eles se dirigiam a Deus como o Senhor, Adonai. Traduzido para o grego, onde o Novo Testamento foi escrito, a língua que o Novo Testamento foi escrito, traduzido para o grego, Kyrio, o Senhor. Então, Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama para a Virgem Maria: de onde me vem a honra? De vir a mim, a Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus, Theotokos. Antes de partirmos para o segundo dogma, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, vocês que nos acompanham agora. Estamos refletindo sobre os dogmas da Virgem Maria, os 4 dogmas. Terminando aqui a nossa live. Corre lá no Instagram, caso você ainda não me siga, Flávio _ Escravo de Maria Oficial. Clica em inscrever-se para nós caminharmos juntos até o reino dos céus. Mas vamos lá, segundo dogma, virgindade perpétua de Maria. Virgem Maria é virgem antes do parto, no parto e após o parto perpetuamente. Aliás, uma curiosidade, estou olhando aqui no meu rascunhinho, que para a definição deste dogma da virgindade perpétua de Maria, além da ampla explicação do amplo material que nós temos nas Sagradas Escrituras, algo que foi muito importante também para a definição desse dogma é aquilo que a igreja chama de sensus fidelium, ou censo dos fiéis. A igreja acredita que nós, os fiéis batizados, fazemos parte do corpo místico de Cristo. Você sabe muito bem disso. E como membros do corpo de Cristo, temos o Espírito de Cristo dentro de nós. Então, quando a igreja, de uma forma geral, os fiéis, lá desde o bispo, o padre, os leigos, todo mundo vai para uma determinada direção, desde que ela não seja contrária às Sagradas Escrituras e a dogmas anteriores proclamados, aquela direção a igreja entende que é uma revelação do Espírito Santo. Então, além da ampla revelação que nós temos explicitamente nas Sagradas Escrituras, nós temos, neste segundo dogma da virgindade perpétua de Maria, uma aclamação popular geral. Desde o século II do cristianismo, o termo mais utilizado para se referir a Maria é virgem. Os santos padres da igreja, padre com letra maiúscula, os pais da igreja do período da patrística, eles se dirigiram à Virgem Maria como virgem por um total de 3.567 vezes. É o termo mais utilizado. Mas, como eu disse, o material da Palavra de Deus também é muito ampla. Quero que você pegue comigo aí Mateus capítulo 1. Virgem Maria é virgem antes do parto. Nós não vamos nos demorar muito antes e durante, porque esses dois aspectos são mais conhecidos, digamos assim. Vamos demorar um pouquinho mais na virgindade depois do parto, que é onde pega um pouquinho mais. Mas vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 18 seguintes. Também vou ler um pouquinho mais breve com vocês por conta do nosso tempo. Diz assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E aqui vem o versículo 22 que importa para nós. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá
e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que a tivesse conhecido, e essa palavra conhecido tem aqui em Mateus, e lá em Lucas, que eu acabei de ler com vocês também, a Virgem Maria diz para o anjo: como se dá isso? Como eu ficarei grávida se eu não conheço o homem? Conhecer não é só conhecer assim: oi, tá jóia, fulano. Conhecer é conhecer na intimidade, conhecer de forma carnal marido e mulher. Então a Virgem Maria não conhece homem. Sem que ele, São José, tivesse conhecido, ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Jesus. Então, a virgindade de Maria antes do nascimento do Senhor Jesus é bem claro para todos nós. A palavra de Deus está repleta disso. Desde o Antigo Testamento, todos os evangelhos sinóticos são claros nisso. Então, para nós, caso encerrado. Virgem Maria, virgem antes do parto. Virgem Maria permaneceu virgem no parto, porque Deus não corrompeu a Virgem Maria. Deus não pode ser fonte de corrupção. A palavra corrupção, vem do rompimento entre o estado original e o estado que se apresenta agora. Uma peça corrompida ou uma pessoa corrompida não traz mais a originalidade. E aí, claro, Deus não pode ser fonte de corrupção. Isso está explicitado para nós lá em Êxodo, capítulo 3, versículos seguintes. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 seguintes. Naquela passagem tão conhecida da sarça ardente. E eu faço questão de ler com vocês, porque logo em seguida vem para nós uma profecia muito interessante sobre a encarnação do Verbo, sobre a vinda do Salvador. Olha para você ver, lá no livro do Êxodo, quantos séculos atrás, uma prefiguração de Maria. Vou ler com vocês a partir do versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia, em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Deus não é fonte de corrupção. Vou me aproximar, disse-lhe ele, para contemplar este extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Então aqui nós temos uma prefiguração nesta sarça, a igreja entende, a prefiguração daquilo que aconteceria com a Virgem Maria. Deus consumindo a Virgem Maria no seu fogo de amor, no fogo do seu espírito, não corrompe a Virgem Maria, como ele não corrompeu essa sarça. Até porque, como eu disse para vocês, logo abaixo, no versículo 7, nós temos uma profecia aqui maravilhosa da encarnação do nosso Salvador. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, se você não enxerga claramente Jesus nos falando a partir do versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo. Eu vi a aflição do meu povo e ouvi os seus clamores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrá-lo. Eu acho maravilhosa essa passagem. Eu vi, olha que amor de Deus por nós. Eu vi a aflição de meu povo e ouvi os seus clamores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrá-los. Então, o parto de Jesus, que é 100% Deus, foi um parto digno de Deus. Se a concepção foi anormal, digamos assim, anatural, porque foi uma concepção digna de Deus, conduzida por Deus, o parto também o foi. E para nos auxiliar nesta questão da manutenção da virgindade de Maria, temos também Ezequiel, livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulos 43 e 44, quando o Senhor diz para Ezequiel como seria a sua morada. Aqui, se você pegar na sua casa, Ezequiel 43 e 44, Deus está falando com Ezequiel sobre a sua morada. Nos diz assim, a partir do versículo 7 do capítulo 43. Filho do homem, disse minha voz, é aqui o lugar do meu trono, o lugar onde pus a planta dos meus pés, minha morada definitiva entre os israelitas. É aqui, está descrevendo.
Inclusive, lá no versículo 10, ele diz: Filho do homem, dá aos israelitas uma descrição deste templo, desta minha morada, desse lugar definitivo onde eu vim habitar. E aí, lá no capítulo 44, versículo 1 e 2, nos fala: Ele conduziu-me ao pórtico, pórtico é uma porta. Ele conduziu-me ao pórtico exterior do santuário, está descrevendo aqui como é a sua casa, o seu santuário, que fica de fronte do oriente, o qual se achava fechado. Essa porta estava fechada. O Senhor disse-me: Este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou, ele permanecerá fechado. Está aqui claramente. Só não enxerga quem não quer. Deus falando sobre a sua morada, sobre o lugar que ele veio habitar no meio de nós. Está aqui com as palavras do profeta. Esta porta permanecerá fechada, ninguém abrirá. Versículo 2 do capítulo 44. Porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Ele permanecerá fechado. Então, também nós enxergamos aqui a figura da Virgem Maria, que permaneceu virgem no parto, e também essa passagem já vem nos auxiliar para nós entendermos a virgindade de Maria mesmo após o parto. A Virgem Maria continuou virgem depois do parto. Não foi procurar relações sexuais com José, não teve outros filhos, como algumas pessoas erradamente pensam. E para você me entender, meu querido irmão, minha querida irmã, por que a Virgem Maria permaneceu virgem mesmo após o parto, eu pergunto para você, você que me assiste, pode uma pessoa que foi tocada por Deus, que teve um encontro íntimo com Deus, estar ainda vazia? Pode essa pessoa ter carência de outra coisa? Alguém que foi tomado por Deus? Alguém que foi tocado pela sua graça? Está ainda insaciada, está ainda sedenta, está ainda procurando algo a mais? Eu fico com pena das pessoas que pensam que a Virgem Maria, depois que Jesus cresceu um pouquinho, ela falou assim: nossa, graças a Deus, que bom, fiquei livre, agora posso aproveitar a minha vida. Não aguentava mais essa questão de Deus, de Jesus. Ai, que chatice, vou aproveitar a minha vida com José. Você acha que a Virgem Maria pensou por isso? Eu pergunto para você, você já teve um encontro com Deus, com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele é totalmente amável. O Senhor Jesus é totalmente atraente. Ele é nosso conquistador, como o próprio São Paulo nos diz: fui conquistado por Cristo. Quantas coisas eu já renunciei na minha vida e renuncio todo dia por amor ao Senhor Jesus. Você também, tenho certeza. Quantas virgens nós temos ainda nos dias de hoje? E aí a Virgem Maria, que não teve uma mísera experiência como nós pecadores temos com Deus, mas teve uma experiência profunda, verdadeira. Deus se fez gente dentro dela. A Virgem Maria estava ainda precisando de algo? Ela quis deixar Jesus para lá para viver a sua vida? Claro que não. Claro que não. Mas aí eu te pergunto, por que é que os nossos irmãos protestantes têm tanta dificuldade para entender esta virgindade perpétua da Virgem Maria? Lembrando sempre que não estou aqui para agredir ninguém. Tenho vários amigos que são de outras igrejas. Mas para nós entendermos sobre os dogmas da Virgem Maria, faz necessário nós entendermos o jeito de ser protestante. Por que é que eles têm tanta dificuldade de entender a virgindade de Maria? Porque as pessoas enxergam nos outros a partir de si mesmos. As pessoas pensam nas outras pessoas a partir daquilo que elas próprias são. Fale se não é verdade. Você vai na casa de uma pessoa que gosta muito de comida, pessoa até meio gordinha. Primeira coisa que ela te oferece é um bolo, é uma torta. Vem cá, eu fiz isso aqui para você, fiz isso aqui. Parece que está sempre com fome, né? Converse com uma pessoa que gosta muito de música. Ela só fala de música com você. Uma pessoa que não honra os seus compromissos. Não paga nem fogo na roupa, como se diz, né? Pessoa má pagadora.
peça um dinheiro emprestado para ela. Não te empresta nunca. Porque ela pensa assim, peraí, eu não pago ninguém, se eu emprestar um dinheiro para o Flávio, ele também não vai me pagar. A pessoa se vê a outra a partir daquilo que ela própria é. E aí, por isso, nós precisamos entender como é o jeito de ser dos filhos de Lutero. Lutero, pai do protestantismo, um dos, não é? Ele que era monge católico, pensando como se daria a salvação. Como é que eu posso saber se eu vou ser salvo ou não? Pegou lá a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde diz: o justo vive pela fé, e leu isso, interpretou isso de uma forma fundamentalista e parou ali. Então, para eu ser salvo, eu preciso apenas da fé. O protestantismo luterano pensa dessa forma. Ao contrário do catolicismo. Nós, católicos, acreditamos que nós somos salvos pela graça de Deus em conjunto com as obras. É isso que a Igreja Católica Apostólica professa. Os luteranos não. Tira as obras. Você é salvo só pela graça, só pela fé. Então, tanto faz, tanto fez como é a sua vida. Tanto faz, tanto fez como é a sua vida. Você é caridoso, não é caridoso, você ajuda os outros, não ajuda, você é ganancioso, materialista, não é. O importante é você acreditar que Jesus pode salvar. Você acredita que Jesus pode salvar? Acredito. Então vai viver a sua vida do jeito que você quiser. Na hora que você morrer, vão perguntar, vão fazer um questionário. Você acredita que Jesus pode salvar? Acredito. Então vai para o céu. É isso que os luteranos acreditam. Os protestantes. Isso que eu estou falando, você pode pegar aí na internet também. Qualquer site aí ou qualquer lugar que você quiser pesquisar, nem sei na onde pesquisa isso, você vai encontrar aí muito bem essa definição. E aí, claro, se eu não tenho nenhum tipo de correspondência de minha parte, inclusive você pode verificar aí na sua comunidade ou mesmo na internet, qual dos nossos irmãozinhos queridos protestantes tem uma vivência da busca pela perfeição, da busca por aquilo que nós conhecemos como santidade, como nós católicos. Fale para mim, não tem. Vivem do jeito. Tem um ou outro que desponta, sim, mas são raros, raríssimos. Porque a mentalidade deles é essa. Você acreditou, você será salvo, não precisa de obras. E aí, diante disso, eles não precisam, não acreditam na virgindade de Maria, não acreditam na mediação da Virgem Maria. Porque se você, tendo fé, tanto faz, tanto fez, você vai para o céu, fácil demais, precisa da Virgem Maria, não. Então, a partir daí, a gente vai entendendo algumas coisas. Mas nós, católicos, acreditamos e professamos. A Virgem Maria, ela não apenas é inteiramente de Deus, mas ela é sempre de Deus. Se eu e você, pecadores, que tivemos esta experiência com Deus, buscamos Deus, somos atraídos por Ele, por amor, não por obrigação. Porque alguns dizem, a Virgem Maria podia ter relações com José. Podia, mas não quis. Eu estou aqui hoje, não é obrigado, não. Eu estou aqui porque eu quero, porque eu amo a Jesus. E você que está me assistindo também. O que você está ganhando com isso, financeiramente? Você está aqui porque você quer aprender mais sobre Deus, porque você ama a Deus, livremente. Então nós acreditamos na virgindade perpétua de Maria. Para encerrar esse assunto, uma pergunta que a gente sempre escuta por aí. E os famosos irmãos de Jesus? E nós vemos lá em Mateus, nós vemos em Marcos também, mas eu vou ler com vocês em Mateus capítulo 12, 13. Mateus capítulo 12, versículo 46 diz: Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí e querem falar-te. E o capítulo 13, versículo 54 seguintes diz, a respeito de Jesus: todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? E aí, como é que fica essa palavra da Bíblia, essa passagem da Bíblia? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, estou até suando aqui já. Ó. Ai,
É o fogo do Espírito que tá queimando, graças a Deus. Mas aí, meu querido irmão, minha querida irmã, enquanto isso, vai apertando o coraçãozinho aí, viu? Vai compartilhando nos directs aí, vamos chamar mais gente. Tira print da tela, posta depois aí, me marca, Flávio _ escravo de Maria oficial. Vou ficar aguardando vocês lá. Mas enfim, voltando aqui, nós estávamos falando. Como é que fica essa questão dos irmãos de Jesus que está na Bíblia? E aí eu te pergunto, Senhor entendido, você acha que o grego antigo que foi escrito, o Novo Testamento, é a mesma forma de expressar do português moderno? Você acha que a cultura brasileira de 2020 é a mesma cultura judaica de mais de 2000 anos atrás? Claro que não! Claro que não! Nós não podemos ler a Bíblia como se estivéssemos lendo o jornal do dia anterior. Nós precisamos ir às fontes, entender o que é que o escritor bíblico quis dizer. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, na linguagem da época, não existiam as mesmas palavras que hoje. Não era possível expressar irmão, ou melhor, exatamente irmão. A mesma palavra para irmão era a mesma palavra para parente próximo, primo. Então é o caso. São Tiago menor, São Judas, eles eram primos do Senhor Jesus. E aí, Flávio, você está interpretando do jeito que você quer para ficar mais cômodo para você. Eu escuto isso, mas nem acredito que, aqui ó, Marcos capítulo 10, já que é assim, Marcos capítulo 10. Se for para a gente entender a Bíblia de uma forma literal, do jeito que está ali, como é que o Senhor me explica? Marcos capítulo 10, versículo 46 seguintes, que diz: chegaram a Jericó, ao sair dali Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho mendigando. Desculpa, vou ler desde o começo. Até me empolguei aqui. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, se nós formos entender de uma forma literal, também teríamos que entender que Jesus não é filho de José, é filho de Davi. E é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar? Claro que não. Jesus era descendente de Davi. Da mesma forma que a palavra irmão não significa o irmão biológico que nós temos a mesma concepção de hoje. É um parente próximo. Então, a Virgem Maria, virgem perpétua e ponto final. Mas, que fique claro, para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Então, nós estamos aqui também aprendendo, refletindo, mas quem convence e converte é o Espírito Santo. O Flávio pode ficar falando aqui até o mês que vem. Se o Espírito Santo não for aí no seu coração, tocar lá dentro, não adianta nada. Terceiro dogma. Vou acelerar um pouquinho porque o tempo já está acabando. Terceiro dogma é proclamado no ano de 1854 pela bula Inefabilis Deus, Papa Pio IX, Maria Imaculada Conceição, ou seja, concebida sem pecado original. Virgem Maria nunca teve pecado, nem do dia a dia, muito menos o pecado original. E aí, a palavra de Deus, para nos esclarecer a respeito disso, também quero ler com vocês. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 28. Mas enquanto eu pego aqui, para você já ir pensando e também refletindo e aprendendo conosco, como nós estamos aprendendo hoje, inclusive eu estou aprendendo muitas coisas, louvado seja Deus. Algumas pessoas também entendem erradamente quando você diz: a Virgem Maria foi concebida sem pecado. Não foi. A Virgem Maria nunca pecou na vida. E aí fica parecendo, algumas pessoas que não entendem, que nós estamos dizendo que a Virgem Maria não precisou da salvação conseguida pelo Senhor Jesus. E não é nada disso. Não é nada disso. Claro que não. Claro que não. A Virgem Maria não é uma exceção à raça humana. Ela é antes a primeira remida pelo Senhor Jesus. A primeira a usufruir dos méritos produzidos pela paixão de nosso Senhor é a própria Virgem Maria.
acontece que nós, demais seres humanos, temos a graça liberativa. Todos nós, liberativa de cativeiro, cativeiro do demônio, cativeiro do pecado. Nós nascemos inimigos de Deus, no cativeiro. Pelo batismo, somos lavados no sangue de Cristo e age em nós a graça liberativa, de liberar. Na Virgem Maria, Deus, o Pai, já enxergando os méritos infinitos, desde toda a eternidade, os méritos infinitos do Senhor Jesus, derrama sobre a Virgem Maria a graça preventiva. Ela foi liberta do cárcere antes mesmo de entrar lá. Então, a Virgem Maria precisou sim da ação salvífica do Senhor Jesus, mas esta ação aconteceu nela antes dela pecar, antes da concepção. Por isso que ela é concebida sem pecado, a primeira a usufruir dos méritos do Senhor Jesus. Mas o Evangelho segundo São Lucas, que eu já li com vocês também, nos fala em Lucas 1, 28, a saudação do arcanjo Gabriel, ave cheia de graça. Todo mundo conhece essa passagem, não é? Mas o que poucas pessoas conhecem é que no original grego, a palavra cheia de graça, ou melhor, o termo para definir cheia de graça é kekaritomene. Kekaritomene. Vou falar de novo. Kekaritomene é o termo, a expressão para definir cheia de graça, que deve ser traduzido no particípio passado. Atenção, no passado. Então, quando o anjo fala cheia de graça, não é cheia de graça agora, ou a partir de agora, mas é cheia de graça sempre. A Virgem Maria sempre foi cheia de graça. E aí, claro, se o pecado nos priva da graça de Deus, se ela foi sempre cheia de graça, ela não pode ter pecado original. É uma coisa que é contrária à outra. Então, a Virgem Maria é sempre cheia de graça, sempre de Deus. Kekaritomene, no passado, boca do arcanjo Gabriel. Ele está falando em nome de Deus, foi ele que disse. A Virgem Maria é cheia de graça, está aqui explicitado para nós. Às vezes perde um pouco quando você lê no português, né? Por isso que a gente também precisa procurar um pouquinho mais, aprofundar nessas questões para não sair imaginando besteira por aí. E a outra palavra que eu acho ainda mais bonita é aquilo que nós conhecemos como proto-evangelho, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Todo mundo conhece. Deus diz: porém ódio entre ti e a mulher, diz a serpente. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus está proclamando: eu porei ódio entre ti e a mulher. Entre a Virgem Maria e a serpente, o demônio, não pode haver amizade, submissão. Existe ódio. E se a Virgem Maria, mesmo que por um breve instante, fosse concebida no pecado original, esta inimizade, este ódio, cessaria, mesmo que por um breve instante. E naquele instante, a Virgem Maria seria submissa ao demônio. Porque quando nós pecamos, é isso que acontece, nós nos submetemos aí. E aí, como é que a Virgem Maria, então, tem ódio do demônio e é submissa a ele? E pior, como é que a Virgem Maria pode ser mãe de Deus, e ao mesmo tempo escrava de Satanás? Então a Virgem Maria é imaculada, sem mácula, concebida sem pecado original. A graça de Deus, não podemos colocar limites à graça de Deus. Não podemos. Em nós, a graça que acontece é chamada graça liberativa. Pelo batismo, somos libertos do cárcere do demônio. A Virgem Maria, a graça preventiva. Bacana? Vai deixando o coraçãozinho aí. Terminada a nossa live, entra lá. Flávio, escravo de Maria Oficial. Se você ainda não me segue, clica em seguir para nós caminharmos juntos. Por fim, o quarto e último dogma, proclamado no ano de 1950, bem recente, não é? Pela Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, do Papa Pio XII, vem nos falar que a Virgem Maria é assunta ao céu de corpo e alma. Só uma diferença aqui da ascensão do Senhor Jesus. A ascensão, Jesus se elevou.
Assunção, é uma palavra parecida, mas não é igual. Ela foi elevada. Deus elevou a Virgem Maria. E aí, meus queridos, a Assunção da Virgem Maria não deve ser entendida como uma recompensa, mas como uma consequência necessária de tudo aquilo que ela viveu, da sua união íntima com o Senhor Jesus e meio que uma continuidade dos demais dogmas. Porque a Virgem Maria é mãe de Deus, é cheia de graça sempre, imaculada, virgem perpétua. O seu parto não a corrompeu, permaneceu virgem. E agora na morte ela seria corrompida pela morte? Até porque, como nos fala Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte. A Virgem Maria não teve pecado, como é que ela vai receber o salário do pecado? Então, a Virgem Maria, não por si mesma, como prêmio, mas por uma consequência da sua união íntima com o Senhor Jesus, foi elevada ao céu de corpo e alma. E aí eu quero ler com vocês, que está aqui neste livro, do nosso estudo, algumas características muito interessantes. Estou acelerando um pouquinho aqui porque o tempo já está acabando. Mas nos fala primeiro o seguinte, no que se refere ao censo dos fiéis, então aqui para a definição desse dogma, também foi necessário aquilo que eu disse lá no princípio, o census fidelium, quando toda a igreja, desde os bispos, os padres, diáconos, religiosos, leigos, todo mundo se inclina por uma direção. A igreja, então, lógico, depois de um longo estudo, entende que aquilo é uma revelação do Espírito Santo. E assim foi com a Assunção da Virgem Maria. Vejam que bonito. No que se refere ao censo dos fiéis, como base experiencial e de testemunho para o dogma da Assunção, destacamos o assim chamado movimento assuncionista. Então, lá a partir de 1863, aconteceu no mundo um movimento chamado movimento assuncionista, onde as pessoas queriam que o Papa proclamasse esse dogma da Assunção da Virgem Maria, cujas petições, em grande número, foram enviadas à Santa Sé para o referido dogma fosse proclamado. E aí, entre os anos de 1863 e 1921, foram recolhidas em torno de 1,6 bilhão de assinaturas. E preste atenção, entre os anos de 1921 e 1940, quase 6,5 bilhões de assinaturas. E aqui o mais bonito, consulta final. Depois, antes de proclamar este dogma, o Papa Pio XII fez então essa consulta no ano de 1946. Consultou todos os bispos, que são aqueles que têm o carisma da verdade, os sucessores dos apóstolos. Consultou todos os bispos do mundo sobre o sentimento do povo acerca da Assunção de Maria. O que eles pensavam sobre aquilo. E as respostas positivas ultrapassaram 98%. 98% dos fiéis do mundo inteiro garantiam, sentiam, proclamavam: a Virgem Maria, Mãe de Deus, não está, como muitos dizem, morta. Está no céu, ao lado do seu Filho amado, que ela esteve junto dele durante toda a vida, diante da cruz. E agora está no céu, intercedendo por nós, colhendo os frutos dessa sua doação, desta sua entrega total. E aí também, não é? Fico com muita pena das pessoas que pensam o contrário. Porque eu não tenho mais a minha mãe. Minha mãe já está no céu. Você que tem sua mãe não imagina o que é perder a sua mãe. Eu tenho 36 anos. Quando a minha mãe morreu, minha mãe morreu ano passado, tinha 36 anos e não percebia. Eu que já morava longe dela, 400 quilômetros, onde eu moro, distante da minha família, morava distante já há mais de 12 anos, mas eu não sabia que eu ainda tinha o cordão umbilical ligado com ela. E minha mãe faleceu. Se eu pudesse ter a minha mãe junto de mim, como eu queria. Agora Jesus, Deus, que tudo pode, vai deixar a mãezinha querida dele apodrecer na terra? Ela que é imaculada, ela que foi sempre de Deus? Claro que não. Claro que não. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o tempo já vai se encerrando. Quero agradecer a você do fundo do meu coração
pela sua oração, pela sua intercessão. Todas as pessoas que nos ajudaram também na divulgação, graças a Deus. Tivemos muitas pessoas nos ajudando na divulgação, louvado seja Deus. Quero agradecer mais uma vez ao perfil Católicos de Maria por esta oportunidade de estarmos aqui hoje meditando sobre os dogmas da Virgem Maria. Por favor, terminado aqui, visite lá, YouTube Projeto Protegido por Maria. Entre lá no Instagram, meu perfil Flávio Escravo de Maria Oficial. Clique lá em seguir para nós caminharmos juntos. E o que precisar, estou às ordens. É uma grande alegria estar com vocês. Contem sempre comigo. Lembrando também que hoje nós teremos uma maravilhosíssima live sobre cura e libertação com nossos irmãozinhos, a Farla e o Wagner. Então, às 21 horas, ontem eu assisti, estava maravilhoso. Não perca também, estou esperando já para nós participarmos às 21 horas com o Wagner e a nossa irmãzinha Farla intercedendo e rezando por nós, para a nossa cura e libertação. Espero que você tenha gostado da nossa live sobre os 4 dogmas da Virgem Maria. Não é possível nós falarmos tudo que temos para falar sobre a Mãe de Deus, mas que sirva para você como um aperitivo, para você a partir de hoje procurar mais o conhecimento da Igreja Católica. Essa igreja que é nossa mãe também, que nos mostra a verdade, que nos mostra aquilo que é correto, que é o melhor para nós, que você se sinta provocado. E para encerrar mesmo agora, te peço, 59, 58 pessoas conosco. Vamos rezar uma Ave Maria para que o Espírito Santo, o esposo da Virgem Maria, toque os corações daqueles nossos irmãos órfãos que ainda não se abriram à mediação da Mãe de Deus, tão necessária. É tão bom ter mãe. Eu amo tanto a Virgem Maria, como eu sou auxiliado por ela todo dia. Vamos rezar para que esses nossos irmãos e irmãs também se abram à mediação da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Beijo para vocês, até a próxima. Fiquem com Deus.